Quero compartilhar essa palavra com você, 1 João 3, do 1 ao 10, com o tema Buscando ter a natureza do Pai. Buscando ter a natureza do Pai. Quantos têm a natureza do Pai? Digam amém. Sabe que podemos falar juntos? Eu tenho a natureza do Pai? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu tenho a natureza do Pai. Mais uma vez para aquecer assim os pulmões. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu tenho a natureza do Pai. Amém. Então nós estamos cheios de filhos aqui. 1 João 3, do 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Buscando ter a natureza de Deus. Antigamente se conhecia uma pessoa ou a sua reputação pelo sobrenome da família. Era assim ou não era? Alguém chegava e perguntava assim: de quem você é filho? A qual família você pertence? Aí você diz: olha, eu sou da família tal, que mora em tal... Ah, conheço o teu avô. Ah, conheço o teu pai. Algumas vezes a gente até usava desse privilégio. Eu lembro que eu cheguei na cidade dos meus avós uma vez e precisava fazer um concerto no carro. Eu falei: eu sou neto do seu Gerardinho, lá do Barro Preto. Ah, quem não conhecia o meu avô, né? Em Veracruz do Oeste, uma cidade pequena. Porque a gente sabe que antigamente era dessa forma. As pessoas carregavam um nome, uma reputação, ou um sobrenome. E tinha privilégio. Alguns tinham privilégio de dizer: eu sou filho, ou sou neto, ou eu pertenço à família tal, ou moro em tal lugar. Hoje em dia, o que a gente vê muitas vezes, ao invés de uma pessoa buscar a reputação, muitas vezes estão buscando status. Algumas vezes a gente percebe a pessoa tem um status assim, é onde mora, que carro tem, com quais pessoas essa pessoa convive, quais são os seus vínculos de relacionamento. E isso parece que reverteu um pouquinho no decorrer dos anos. Então, algumas vezes, a questão de status e tantas outras coisas revela um vazio que há dentro das pessoas que tenta buscar uma identidade. Já percebeu isso? Algumas pessoas têm um vazio, e este vazio ele precisa ser preenchido de alguma forma. E se ele não for preenchido com a presença de Deus, essa pessoa se tornar realmente filho de Deus, ele vai buscar preencher este vazio de outras formas, porque muitas pessoas tentam se autoafirmar. E algumas vezes recorrem ao status, recorrem a tantas outras coisas para tentar ter uma autoafirmação. Algumas pessoas, por exemplo, que sofreram muito durante a sua vida, tiveram uma infância difícil, uma família difícil, um contexto difícil, carregam muitas vezes um espírito de inferioridade, parece de oprimidos, opressão, assim, como se
todo mundo fosse superior a ele, e ele é sempre o pequenininho, sempre o coitadinho, um sentimento de autocomiseração. Você já viu alguém assim? E tem aqueles que, da mesma forma, tiveram um contexto ruim, sofreram muito quando era criança, com muitas limitações na família, um contexto muito difícil, alguns até passaram fome, e quando consegue ter uma condição financeira um pouquinho melhor, oprimem os outros. Isso tudo revela um vazio que não foi bem tratado, não foi bem preenchido. Então, o que nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos a respeito desse assunto é que a natureza humana precisa ser preenchida ou alinhada com a natureza de Deus. A natureza humana que é corrompida, contaminada, influenciada pelo pecado, desde Gênesis 3, lá no Éden, quando entrou o pecado no mundo, ela precisa ser alinhada com a natureza de Deus. Precisa encontrar essa verdadeira identidade de filho de Deus. De filho de Deus. Deixa eu te contar, eu fui criado numa família muito simples, como a maioria daqui, dos irmãos. Fui criado na região de Colombo, e meus pais pegaram aquelas fases de várias oscilações, e eu me lembro da entrada do Plano Real no Brasil, e está comemorando 30 anos, né, de Plano Real. Eu me lembro, antes ainda do Plano Real. E a gente passou muitas privações na nossa família. E teve uma vez que meus pais contam, e a gente não lembra muito, porque quando era criança tem coisas que a gente passa como diversão, mas que não tinha nem leite para dar para os irmãos mais novos. E a mãe fazia água com açúcar. E algumas vezes não tinha alimentos mesmo na despensa, e então recorria aos vizinhos, era chuchu, era abóbora, era repolho, era o que tinha no quintal dos outros. E assim era no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta. Às vezes uns caldinhos que eram feitos assim. A gente superou tudo isso, né? Todos os planos que passaram aí de governos e as oscilações, aquelas carnes que vinham carimbadas, aquela fila imensa para comprar leite, para comprar carne, para comprar botijão de gás. E nós sobrevivemos, estamos aqui. Só que às vezes a gente não percebe que isso tem reflexo. Em 2013 eu entrei na faculdade de teologia, 4 anos, todos os dias na faculdade de teologia, somente no último ano de teologia eu fui perceber uma coisa, que isso tinha influenciado a minha autoestima. Eu sempre fui muito perfeccionista. Para mim, assim, as coisas precisam estar alinhadas. Eu tinha um Monza 2.0, ano 90, e eu ia trabalhar de ônibus e deixava o carro na garagem, e eu contava as lajotas para saber se eu chegasse, quando eu chegasse em casa, para garantir que o carro, ninguém tinha mexido nele. E um dia eu estava dentro do ônibus, São Gabriel, eu lá em pé, o ônibus lotado, eu assim, olhei pela janela, o meu Monza passando na rua. Falei, não pode negócio desse. Cheguei em casa, o carro já estava lá na garagem. Pus a mão no capô, estava quentinho ainda. Falei, quem pegou meu Monza? Aí minha mãe, que teu primo passou aqui, precisava, e eu emprestei para ele. E eu andando de ônibus, e o meu Monza passeando por aí com outro, né? Gente, mas na faculdade eu fui ver que, assim, as camisas tinha que estar certinho no guarda-roupa, as meias, e tudo certinho nas gavetas, e eu que arrumava o meu guarda-roupa, não deixava ninguém mexer. Mas me revelou uma coisa, tem o seu lado bom isso tudo, mas revelou uma coisa que era, eu tinha que me autoafirmar, dizer assim, olha, eu sou bom nisso, eu faço isso. Lá de casa, os 4 irmãos, eu não quero expor meus irmãos, mas eu acho que o único que não reprovou no ensino médio foi eu, né? Ou você se reprovou? Não, você não, né? Não quero expor meus irmãos, até porque tem 2 deles aqui, né? Mas é sempre querer não ficar em recuperação, tirar nota boa, querer se dar bem, querer fazer o melhor, não querer ser chamado a atenção, não querer errar. E depois eu fui descobrir numa matéria de aconselhamento pastoral na faculdade, com o psicólogo, Dr. Albert, que eu tinha um problema de autoestima. Que tudo isso era para tentar afirmar quem realmente era.
Gente, e Deus trabalhou e vem trabalhando, e eu creio que Deus continua trabalhando na minha vida. Como nós precisamos ter a natureza alinhada com a natureza de Deus, porque senão a gente se ofende com o que os outros falam, a gente se ofende com a forma que a outra pessoa olha para a gente se ofende se as coisas não dão certo, a gente se ofende quando alguém chama a atenção da gente, até quando alguém buzina a gente no trânsito, a gente fala, eu vou correr atrás porque parece que está afetando a nossa natureza. E se a gente tem a natureza curada e alinhada com a natureza de Cristo, a gente não se preocupa com nada disso. A vida vai de maneira leve, de maneira tranquila. E Deus quer resgatar a identidade de filho em cada um de nós. Em cada um de nós. Ainda bem que nós temos Deus, que é o Pai que nos ama, que nos acolhe, e nos transforma e nos ajuda a ser melhores, né? Aí pode o Monza passar e eu não vou ficar bravo. Desde que tenha abastecido, né? Que não tenha gastado a minha gasolina. João, o apóstolo João, esse apóstolo conhecido como apóstolo do amor, é muito interessante que João era aquele cara bravo, aquele cara que queria que descesse fogo do céu para consumir a aldeia dos samaritanos, que Jesus apelida ele de Boanerges, filhos do trovão, ele e Tiago, o irmão dele. E de repente João está escrevendo sobre ter a natureza de filho. Aquele que fala assim, olha, mexeu com a nossa reputação. Senhor, não mexeu com a tua reputação? Vamos pedir fogo do céu para que consuma todo esse povo. Eles estão afetando a nossa identidade. E Jesus olha para eles. Acredito que Jesus tem olhado assim, com a calma para eles e fala assim, de que espírito vocês são? Gente, tinha afetado a identidade deles, mas não tinha afetado a identidade de Jesus. Porque Jesus sabia quem ele era diante de Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus. Não, nos rejeitaram, não tem problema, vamos para outro lugar. Era isso que Jesus estava ensinando. E agora João aprendeu, e aprendeu muito bem. Agora ele vai falar assim para nós, que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Veja com que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João está falando assim, Deus nos ama tanto que não importa o que falam da gente, não importa o que estão pensando da gente, importa o que Deus está pensando de nós, quem nós somos diante de Deus. Ser filho de Deus é ter o privilégio e a semelhança do caráter de Deus. João fala isso. Nós temos a semelhança, nós temos o caráter de Deus, que é muito mais profundo do que simplesmente carregar um nome, um sobrenome. É muito profundo, porque, meus irmãos, saber que nós somos filhos de Deus não é simplesmente carregar um nome, mas é uma realidade no mundo espiritual, e isso reflete no mundo físico. Quando nós somos filhos de Deus, tanto o mundo físico sabe, quanto principalmente o mundo espiritual. Muito mais importante o mundo espiritual. Quando a gente não enxerga, mas a gente sabe que tem hostes espirituais, e olha para a gente e fala, não, nesse eu não posso tocar. Nesse eu não posso fazer nada. Com esse eu não posso fazer nada, porque este é filho de Deus. Você crê nisso? Gente, nós que temos uma família, muitas vezes alguém olha para a gente assim, com isso aí não dá para mexer. Não é assim? Quem tem uma família grande, como a minha tem, ali na região de Colombo tem um monte de sobrenome Terra. Agora imagine no mundo espiritual alguém olhar para você e falar assim, esse eu não posso mexer. Tem legiões de anjos para defender. Porque a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Então o mundo espiritual sabe disso. Quem é filho de Deus e quem teme a Deus, tem anjo protegendo. Então, pode ficar tranquilo, você é conhecido no mundo espiritual como filho de Deus. E este é um privilégio para nós, e esta é uma realidade profunda para nós. É claro que, assim, quando a gente fala de pais terrenos, pais biológicos ou de criação, nem todos tiveram uma família com um bom exemplo de pai. Nem todos tiveram
uma família fala assim, não, mas o meu pai me ensinou tanta coisa boa. Nem todos tiveram, porque nós, como seres humanos, nós falhamos. Mesmo estando dentro da igreja, nós como pais, muitas vezes, em nome de um zelo, nós também erramos. Nós falhamos como pais, porque nós somos seres humanos, porque nós também somos influenciados pelo pecado. Mas tem uma coisa, o nosso Pai eterno, Ele não erra, Ele não falha com a gente. Se alguém não teve um bom exemplo de pai, você pode ser chamado de filho pelo Pai eterno. Se talvez o teu pai te decepcionou, te frustrou, não deu tudo que você queria, sabe que você tem um pai que ele não é só dono da casa onde você mora, mas ele é dono do mundo, do universo. Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Se o teu pai muitas vezes não te conhece completamente, mas o Deus que nós chamamos ele de pai, e João faz questão de trazer o nome pai, principalmente lá no evangelho que ele escreveu, que nós chamamos de Abba Pai, é paizinho. Significa que nós temos um pai que nos conhece e cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. E nós não precisamos esconder nada dele. Nós não precisamos esconder. Talvez quem teve um pai muito carrasco, escondia certas coisas porque tinha medo de apanhar do pai. Porque só o olhar do pai já era mortal. Então, assim, é melhor o pai não saber disso. Estragou alguma coisa, é melhor o pai não saber disso. É melhor o pai não saber que nós fomos em tal lugar. Quem teve um pai carrasco, muitas vezes tinha que esconder coisas do pai, mas quem tem um pai que é eterno, que é celestial, um pai que cuida de cada um de nós, não precisa esconder nada, nem quando erra, porque ele não vai te punir. Se você confessar para ele, falar, pai, eu errei, ele vai te ajudar a melhorar. Além de perdoar os pecados, ele vai ajudar a ser melhor e parecido com ele. Porque João, quando ele fala a respeito de sermos chamados filhos de Deus, ele não está simplesmente falando para a gente ter uma proteção, o pai forte, o pai que é o herói, o pai que defende, o pai que cuida. Não somente isso, mas um pai que nós podemos olhar e falar assim, eu quero ser igual a ele. Normalmente, pais, tios, irmãos mais velhos não são como heróis para a gente? São. Agora, imagine você olhar para Deus e falar assim, Deus, eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser como o Senhor, este Pai que é santo, que é puro. João está falando sobre isso, olha, aquele que está nele, que tem intimidade com ele, que está coladinho nele, deve andar como ele andou, deve se querer parecer com ele, deve ter uma vida de pureza. Porque, gente, se nós temos um Pai que é exemplar, por que não querer ser parecido com ele? Não tem porquê. Se o pai nosso, que muitas vezes é falho, alguém que teve aquele pai, como eu disse, carrasco e tal, às vezes você olha e se inspira nele, olha, ele tem uma força, derruba uma árvore, quebra uma parede, faz isso, faz aquilo, porque você se inspira naquele pai. Agora imagine um Deus que é o Pai eterno, que é um Deus que não erra, um Deus que não falha, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Por que não querer se assemelhar a este Deus? Querer ter o caráter dele, querer ter a natureza dele. Então, nós podemos sim querer buscar ser parecido com ele, porque João fala isso, olha, vocês são filhos de Deus. Então, queira se parecer com Deus, porque aqueles que vivem uma vida dominada pelo pecado não é de Deus, não é filho de Deus. Agora, aquele que está em Deus tem uma vida mais santa, não é dominada pelo pecado. E é isso que João está falando para nós hoje ainda, amém? E o maravilhoso é saber que a obra de Cristo é a remoção dos pecados, João fala sobre isso. Erramos, falhamos, mas o Pai que nos ama, que nos acolhe, Ele também dá a solução. Ele enviou o Seu Filho para nos perdoar de todos os pecados. Ele falou, olha, e por isso que Ele manifestou, Jesus se manifestou para perdoar todos os pecados, porque nele não há pecado. E se o pecado tem a ver com o diabo, o próprio Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O pecado. Então, quem é de Jesus, quem é de Deus, quem é filho de Deus, não está dominado pelo pecado. O pecado não pode nos dominar.
Porque a obra de Cristo, ela remove os pecados, a obra de Cristo, ela nos transforma, a obra de Cristo já nos fez filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e nós temos essa semente do Deus eterno dentro de nós. Sabe que a semente foi transformada, foi santificada. Se o pecado dominava, a semente do pecado estava frutificando, agora através da obra, da redenção de Cristo, a nossa semente ela foi transformada. E a semente aqui diz respeito à descendência. Somos a família de Deus, somos o povo de Deus, somos filhos de Deus, pertencemos a Deus. Então nós temos descendência de Deus, somos herdeiros de Deus. Um comentarista bíblico diz assim: uma semente divina permanece nele, naquele que é filho de Deus. E a razão por que os cristãos não podem viver uma vida de pecados é que o princípio da vida divina foi implantado neles por Deus. E a vida se desenvolve de acordo com esse princípio. Deus é o seu Pai e sua verdadeira natureza está em harmonia com isso, a mais profunda verdade da sua personalidade. Nós estamos em unidade com Deus. A semente que era do pecado foi transformada numa semente santa dentro de nós. E eu gostaria de compartilhar rapidamente 3 ensinamentos para nós essa noite a respeito desse tema, de nós permanecermos e buscarmos a natureza do Pai, para que não sejamos tão afetados nas nossas emoções, na nossa identidade, ou carregar ainda aquele vazio que busca ser preenchido por tantas outras coisas, e buscarmos ser preenchidos realmente pela natureza do Pai. Amém? O primeiro ensinamento é: valorize sua identidade de filho. Valorize sua identidade de filho. Nós lutamos frequentemente contra 3 inimigos: o diabo, o mundo, que é o sistema que eu falei aqui esses dias, e a nossa carne. Nós lutamos constantemente contra esses 3 inimigos da nossa alma. O diabo, ele não tem compromisso com a verdade, o diabo não tem compromisso com o povo de Deus. Ele não quer que nós tenhamos uma identidade curada, uma identidade perfeita, uma natureza semelhante à do Pai. O mundo, muito menos. O mundo, ao contrário disso, que também é dominado pelo pecado, ele quer distorcer a nossa natureza, corromper a nossa natureza. E a nossa carne também, é uma luta dentro de nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos que há uma guerra dentro de nós travada entre carne e espírito. O espírito quer que nós tenhamos intimidade com Deus, que nós nos assemelhamos a Deus, mas a carne, ela quer nos corromper e corromper a nossa natureza. Então nós precisamos valorizar nossa identidade, porque algumas vezes, meus irmãos, João 10:10, ele fala que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, e muitas vezes ele vem para destruir a nossa identidade. Quantas pessoas sofrendo por conta de dificuldade, distorção da identidade. Tudo isso é por conta de um vazio que não foi preenchido por Jesus da sua vida. E porque quando é preenchido, gente, que paz, que alegria, que vida mais leve. Quando nós encontramos realmente essa identidade em Cristo, nós não precisamos lutar mais com armas, lutar com nossas forças, querer defender nosso status, querer defender uma identidade que nem é nossa, que é o mundo que impõe em nós. Mas quem tem a natureza de Deus? Pode alguém se levantar e... Gente, como tem pessoas que algumas vezes parece que acordam mal-humorado e que falam coisas que afetam a gente. Ter a natureza de Deus não quer dizer que nós não vamos ser afetados, mas isso nós vamos conseguir superar. Alguém falou algo que te feriu, ou que por ignorância tentou corromper a sua natureza, falou coisas que não deveria ter falado. Gente, isso acontece no nosso dia a dia porque o mundo está dominado pelo pecado, mas nós precisamos saber que ainda que alguém tenta ferir a nossa identidade, nós podemos recorrer ao Pai. Que Ele cura a nossa identidade, Ele alinha a nossa natureza, a nossa identidade com a dEle. E saiba de uma coisa, nós somos importantes para Deus. O Pai se importa com cada um de nós, o Pai nos valoriza. Se o mundo não nos valoriza, se talvez o contexto familiar que você foi criado é aquele contexto que assim, você é um burro, você não vai dar em nada, você não começa uma coisa e não termina, tudo que você pega para fazer, você estraga.
Se o contexto que você foi criado, que você conviveu, não te ajudou, recorra ao Pai. Ele te valoriza, Ele te ama, Ele te reconhece como filho. E para isso Ele enviou o seu único filho, para desfazer as obras do diabo e para implantar em nós a natureza do Pai, que é a natureza de filho de Deus. Valorize sua identidade de filho. Segundo, viva a natureza e o caráter do Pai. Viva a natureza e o caráter do Pai. O pecado, ele tenta corromper a nossa natureza. O pecado, ele distorce o nosso caráter. Uma pessoa que às vezes até foi criada numa família tão boa, mas de repente o caráter já não condiz mais, e alguém fala assim, mas nem parece filho do fulano. O pecado, ele corrompe. O pecado, ele distorce. O pecado, ele nos afasta de quem nos ama de verdade, que é o nosso Pai. O pecado, ele nos deixa distante de Deus, e quanto mais distante de Deus, mais difícil se assemelhar a Deus. Mas quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado, mais longe daquilo que tenta corromper a nossa natureza. Quanto mais perto de Deus, mais perto do Pai, mais curado nós somos. Quanto mais perto do Pai, mais transformados à semelhança dEle, ao caráter dEle, à natureza dEle nós somos. E por isso que é importante estar perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, meus irmãos, nós carregamos essa identidade de Deus. Nós herdamos a natureza do Pai e a sua descendência por meio de Cristo. A semente de Deus está em nós, que é uma semente santa. E o pecado não pode nos dominar. João está falando assim, olha, o pecado não pode dominar vocês porque vocês são filhos de Deus. Isso não quer dizer que nós não erramos, que nós não pecamos, porque certamente nós vamos errar, certamente nós vamos pecar, mas nós não vamos ser dominados pelo pecado. Porque o Espírito Santo está presente dentro de nós e nos alerta, fala assim, volte para o Pai. Sabe aquele conselho da mãe? Ó, teu pai está querendo falar com você. Vai acertar as coisas com teu pai. O Espírito Santo fala a mesma coisa para nós. Vai acertar as contas com teu pai. Vai conversar com ele, ele está te esperando, ele quer te ouvir. Mas ainda bem que nós temos um pai que nos acolhe, que nos ama, né? Ainda bem que nós temos um pai que o amor dele nos atrai para junto dele. Ainda bem que nós temos um pai que transforma a nossa natureza quando o mundo está querendo nos desviar do foco. E sabe aquela fase de rebeldia, fala assim, eu não quero saber do meu pai. Não quero se parecer com meu pai. Meu pai é muito quadrado, é muito chato, é muito careta. O Espírito Santo fala assim, ó, vá lá conversar com teu pai. Vá conversar com teu pai. E quando nós vamos conversar com o Pai, nós restauramos essa natureza e o caráter dele em nós. Nós vivemos isso em nós. Nós não vivemos na rebeldia, porque quem vive a natureza e o caráter do Pai, vive de uma maneira mais leve, não precisa provar nada para ninguém, porque o Pai te conhece. O Pai sabe quem é você. Então viva a natureza e o caráter do Pai. Terceiro, seja íntimo do Pai. Seja íntimo do Pai. Talvez nem todos conseguiram ter intimidade com seu Pai. Se abrir com o Pai. Talvez a criação foi aquela criação de um pai mais fechado, que não dava muito acesso. Você queria até às vezes fazer algumas perguntas, mas o pai não dava muito acesso. Você fala, para que você quer saber disso, menino? Mas o nosso Pai Celestial, Ele nos chama para ter intimidade com Ele. Nós temos acesso ao Pai. E eu sei que isso não é novidade para você. Nós temos acesso ao Pai. Ele nos recebe a qualquer momento do dia ou da noite. Nosso Pai não dorme, nosso Pai não se cansa, nosso Pai não cochila. Nosso Pai está o tempo todo. E quando nós dormimos, Ele continua cuidando de nós. E se nós acordarmos na madrugada, Ele estará lá, do lado da cama. E a gente pode falar com Ele. O caminho que era fechado, Hebreus capítulo 10 diz que esse caminho foi aberto. Agora nós temos acesso ao Pai.
Nós temos acesso. Ainda que a gente enxergue o Pai como aquele que está sentado num alto e sublime trono, que há anjos, serafins, querubins voando ao redor dele. Mas saiba de uma coisa, esse mesmo que assenta num trono, que ele continua reinando em todo o universo, é o mesmo Pai que também nos acolhe e nos convida para perto dele, para ter intimidade com ele. O mesmo Deus que é todo poderoso, que o Salmo 46 diz que ele quebra o arco, corta a lança, lança carros no fogo. Este Deus que é todo poderoso, que é um herói para nós, também é aquele Pai que nos acolhe e nos oferece os seus braços, que nos dá intimidade. O mesmo Pai que abriu o mar vermelho com poder, com braço forte, conforme diz em Êxodo. Com esse mesmo braço forte, uau, que Pai forte. É o mesmo Pai que chama para pertinho dele, que pega na nossa mão quando a gente está tão fraco e que nos ajuda a atravessar o mar. É o Pai que abre o mar, mas é o Pai que ajuda a atravessar. É o Pai que providencia o maná no deserto. É o Pai que não desampara os seus filhos. É o Pai que ouve quando os filhos clamam. Ele conhece a voz dos filhos, mas tem uma coisa. O filho precisa estar pertinho para ter a voz conhecida do Pai. Nós precisamos estar mais e mais perto, porque ser íntimo do Pai é permanecer nele, estar ligado nele. E quanto mais perto do Pai, mais íntimo dele nós nos tornamos. Ele nos conhece e nós também vamos conhecer ele. Fala, esse é o meu Pai. Eu estou escutando a voz do meu Pai. É inconfundível, pode ter tantas outras vozes no ambiente, mas a voz do Pai é a voz diferente. Traz aquele conforto, uau, que gostoso. Durante a minha vida cristã, eu fui pastoreado por diversos pastores. Gente, mas não tinha coisa melhor que chegar na igreja e ouvir a voz do pastor. Podia vir um pregador de fora, o pastor pegava férias, mas quando o pastor voltava, eu ouvia a voz do pastor, meu pastor chegou. E com o Pai também não é diferente, escuta aquela voz lá longe, ou aquele assobio. Tem famílias que tem um assobio que é uma marca, não tem? O pai assobia, o filho assobia. Oh, meu Pai que está aqui, eu sei que é meu Pai. Nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, nosso Pai que nos ama, que entregou o seu Filho por amor a nós. Ele quer que conheçamos a voz dele também em meio à multidão. Daquele turbilhão, aquele barulho de águas, de tempestade, de trovões, aquele barulho que você não sabe para onde ir, mas de repente você ouve a voz do Pai. Oh, meu Pai está por perto e Ele vai falar o que eu preciso fazer. Ele nos chama para ser íntimos dEle. E permanecer o Pai não é visitar Ele uma vez ao ano. Permanecer no Pai não é encontrar Ele só quando nós estamos em apuros. Permanecer no Pai, ter intimidade com o Pai, é se encontrar com Ele todos os dias. E se quiserem um pouquinho mais, estar com Ele o dia inteiro. Não é só naquele momento que a gente dobra os joelhos no cantinho lá da casa, e depois vai trabalhar e o Pai fica lá e você vai. Não, o Pai vai com você. O Pai vai com você. Não é maravilhoso saber que nós temos um Pai que nos ama e que quer que nos pareçamos com Ele? Quando alguém é íntimo do Pai, nem o pecado pode dominar. Nem o pecado. E se quando o pecado vier e sujar a nossa roupa, Ele vem lá e nos limpa quando nós chegamos diante dEle e confessamos. Que possamos voltar ao Pai. Valorizar a identidade de filho, viver a natureza e o caráter do Pai e ser íntimo do Pai.